Olá, caros alunos, meu nome é Isaac Silva e nesse vídeo eu vou falar sobre limites no infinito. Então, no vídeo passado, eu tinha abordado os limites infinitos, ou seja, à medida que o meu x está se aproximando de um valor a finito, a minha função está indo para o infinito ou ela está indo para o menos infinito. Então, isso foi da aula passada. Agora não. Agora, com os limites no infinito, eu quero saber o comportamento de uma função à medida que o meu x ele vai para o mais infinito ou ele vai para o menos infinito. E, nesse caso, quem vai aumentar absurdamente é o x. Ou ele vai aumentar sem limite, ou ele vai diminuir sem limite. E aí a gente quer saber o que vai acontecer com a função f, função g, com a função quando o meu x aumentar absurdamente, quanto a gente determinar que ele aumente ou diminuir absurdamente. Então, podemos perceber que existem algumas possibilidades para f. Quais são elas? Então, a minha f ela pode aumentar muito, por exemplo, função exponencial, à medida que o x aumenta, a função f ela também pode aumentar. Então, no caso ela aumenta. Então, a função exponencial ela vai fazer isso aqui, ela vai crescer. E quanto maior for o valor de x, maior vai ser o valor de f de x, igual a e elevado a x, tá? Estou dando um exemplo que é a função exponencial. Então, quanto maior o valor de x, mais a função cresce. Pode acontecer da função ela decrescer sem parar. Então, no caso, eu tenho, por exemplo, uma função que é a menos f de x igual a menos x ao cubo. Ela é assim. Vou passar no zero aqui, ela começa a decrescer. Então, quanto maior for o x, menor vai ser o f de x. No caso, em modo absoluto, ele vai aumentar, mas com um sinal na frente, ele vai decrescer absurdamente, quanto a gente queira. E, nesse caso, a função f vai para o menos infinito. Mas pode acontecer, gente, quando o x for para o mais infinito, a função ela pode estabilizar em torno de um valor finito. E aí nascem o que a gente chama de assíntotas horizontais. Então, se eu chamar de L, uma assíntota horizontal, o que é uma assíntota horizontal? Uma reta horizontal, no caso, uma reta aqui y igual a L, todos os valores da reta têm o mesmo valor de y, e o valor de f de x ele vai aumentar, crescer nesse caso aqui, tá? Poderia decrescer, mas nesse caso aqui ela vai crescer, e ele vai se aproximar o quanto a gente queira do valor L, mas ele não vai atingir o valor de L. O gráfico da função nunca corta uma assíntota. Isso vale para a assíntota horizontal, isso vale para a assíntota vertical também. Então, nesse caso, à medida que o x vai para o mais infinito, o f de x tende a se aproximar de L. Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês no GeoGebra. Então, eu tenho aqui primeiro a função f de x igual a x ao cubo. A x ao cubo eu vou tirar o zoom aqui do GeoGebra e vocês vão ver que quanto mais eu tirar o zoom, vocês vão ver que a função f de x igual a x ao cubo ela vai explodir, o valor vai crescer. Quanto maior o valor de x, maior o valor de y e ela não vai estabilizar, ela só cresce. Chega um momento que a gente não consegue nem enxergar, mas podem ver que ela vai crescer absurdamente. E é o primeiro caso, x está indo para o mais infinito, o valor de f de x está crescendo muito. Agora, se for
o f de x igual a menos x ao cubo, vai acontecer um comportamento invertido. À medida que o meu x ele vai aumentando, o valor de f de x vai diminuindo. O valor absoluto aumenta, mas com um sinal negativo na frente, ele vai decrescendo e vai ficando cada vez mais negativo. Podemos perceber que posso reduzir o zoom quanto eu queira, a função vai para o menos infinito. Agora eu vou colocar para vocês aqui uma função em que é uma função racional, né, a 2x mais 5 sobre x menos 3, e é uma função que ela vai estabilizar. À medida que o x for para o mais infinito, ela vai estabilizar em torno de um ponto no caso de um valor, que no caso aqui é o valor 2. Vocês podem ver que essa linha laranja aqui, à medida que o x aumenta, ela vai tender a ficar cada vez mais próxima dessa reta aqui, que é a reta y igual a 2. Então, ela vai aumentar e ela vai ficar cada vez mais próxima da reta, mas ela não vai tocar na reta. Então, nesse caso, a reta y igual a 2, ela é uma reta, uma assíntota horizontal. Dando o zoom dá para ver bem, ela vem decrescendo a função e ela estabiliza. À medida que o x cresce muito, ela estabiliza cada vez mais próximo da reta y igual a 2. Então, a gente diz que a reta y igual a 2 é uma assíntota para a função h de x igual a 2x mais 5 sobre x menos 3. Então, na prática, o que acontece? A gente diz que o limite de f de x quando x tende para o mais infinito é igual a L, se agora eu não tenho x preso no intervalo. Eu tenho que o x ele sempre vai ser maior que um valor b. X vai ser maior que o valor b, né, para qualquer b. À medida que o x aumenta, vai acontecer do meu f de x ficar próximo de L. No caso, ficar no intervalo L menos epsilon sobre L mais epsilon. Certo, gente? Então, essa é a ideia do limite de f de x quando o x tende ao mais infinito. E o mesmo acontece, a mesma ideia acontece quando o x vai para o menos infinito. Só que nesse caso, eu vou ter que o meu x tem que ser menor que menos b. Então, à medida que o x tende ao menos infinito, significa que ele vai ficando cada vez menor que menos b, onde o b é um número real qualquer. E à medida que eu aumento o valor de b, menos b vai ficando cada vez mais negativo e o x ficar menor que esse menos b, eu também vou ter a minha função f de x dentro desse intervalo. Isso se o limite for finito, porque pode acontecer de o x tender para o mais e menos infinito, como eu mostrei para vocês nos exemplos, e a minha função ir para o mais ou menos infinito. Então, pode acontecer os 4 casos. O mais importante é que vocês tenham a ideia do que significa cada um deles. Então, se o x vai para o mais infinito, significa que o x cresce muito. E se a f de x também vai para o mais infinito, significa que quando o x cresce muito, o f de x também cresce muito. Aumenta o quanto a gente quiser. E lembrando que infinito é sempre um comportamento, não é um número, é um comportamento, seja ele para o x, seja ele para o f de x. Eu estou dizendo qual o comportamento daquela variável. Professor, mas dê um exemplo de como funciona o cálculo do limite quando x vai para o mais infinito. Eu vou fazer justamente aquele exemplo.
2x mais 5 sobre x menos 3. Mas antes de eu fazer um exemplo, eu quero mostrar para vocês um limite bem especial que vai nos ajudar a fazer todos os outros. Eu quero saber o limite de 1 sobre x quando o x tende para o mais infinito. Bom, o que acontece, gente? Eu tenho um valor constante no numerador de uma fração. E eu tenho uma variável que está crescendo muito no denominador. Então, nessa divisão aqui, é como se eu estivesse pegando um pão e tentando dividir para 2 pessoas. Então, vai dar meio pão para cada um. Mas, se eu começo a aumentar o número de pessoas que eu estou dividindo o pão, o que vai acontecer com o resultado da divisão? Ele vai ficando cada vez menor. Então, se eu pegar um pão e tentar dividir para muita gente, para uma escola toda, vai dar muito pequeno um pedaço de pão para cada um. Imagina se eu quiser dividir um pão por uma sala inteira, vai ficar pequeno. Agora, se eu dividir um pão para a UFAC toda, vai ficar basicamente um farelinho. Significa que quando eu tenho uma fração onde o numerador é constante e o denominador é uma variável que está indo para o mais infinito, que está aumentando muito, o resultado desse limite é zero. E se eu tenho, por exemplo, uma variável, uma potência, né, x elevado a n, quando o x tende para o mais infinito, o que vai acontecer? Ora, eu tenho uma potência, o x está indo para o mais infinito. X elevado a qualquer número, ele também vai continuar indo para o mais infinito. Né? Evidentemente que aqui, isso aqui só vale para n positivo, tá? Vai para o mais infinito. Por quê? Porque se o n for negativo, significa que isso pode inverter e virar uma fração. Então, tem que ter muito cuidado, né? Um n positivo. X ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, tá? Então, com esses dois comportamentos aqui, eu consigo resolver boa parte dos limites infinitos quando eu estou trabalhando com frações com funções racionais. Então, voltemos aqui para essa função racional aqui. X está indo para o mais infinito. Então, tem um truque aqui que funciona muito bem para a gente resolver esse limite. Eu vou colocar o x em evidência. Ou seja, vou botar o x em evidência. É a função oposta ao chuveirinho. Então, vou botar o x em evidência. 2x dividido por x dá 2. 5x, 5 dividido por x dá 5 sobre x. E agora eu faço o mesmo aqui embaixo. X dividido por x vai dar 1. Menos 3 dividido por x dá menos 3 sobre x. E agora, gente, eu estou considerando que o x é positivo e cresce muito, significa que o x é diferente de zero. Então, eu posso dividir esse x por esse x. Sobrou o quê? Sobrou só limite de 2 mais 5 sobre x, dividido por 1 menos 3 sobre x. Quando x vai para o mais infinito. Deixa eu só dar uma conferida. Isso. Então, agora eu posso literalmente aplicar as minhas propriedades de limite, no caso, as nossas, que nós já aprendemos limite. Limite da divisão é a divisão dos limites. Limite da soma é a soma dos limites. Limite da diferença é a diferença dos limites. Limite da constante, então, limite de 2 é 2, mais limite de 5 sobre x, quando x vai para o mais infinito. E aqui embaixo, limite de 1 é 1, menos limite de 3 sobre x. Ora, gente, agora nós temos exatamente o caso que eu comentei, né? Que são os dois limites mais importantes para limites no infinito. Limite de uma constante, onde eu tenho a divisão da constante pela variável. Então, a variável está indo para o mais infinito. O denominador está crescendo muito. Significa que essa fração está indo para zero. E o mesmo caso acontece aqui embaixo. Tenho um numerador constante e um denominador que está indo para o infinito. Então, isso aqui é zero. Então, no resultado vai ficar
2 mais 0 sobre 1 menos 0. Isso aqui, 2 mais 0 é 2, dividido por 1 dá 2. Olha aqui o 2 lá, que eu mostrei para vocês lá no GeoGebra. Aqui, ó, o 2. Então, a função, à medida que o x vai para mais infinito, a função tende a ficar próximo do 2. Então, essa estratégia, gente, nós vamos explorar ela muito nas nossas aulas síncronas. A ideia aqui é tentar trabalhar a ideia de assíntota, horizontal e trabalhar o cálculo do limite no infinito. Então, a aula era essa. Agradeço muito a atenção de vocês. Nos vemos nos nossos encontros síncronos e nos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.